Eu falo da minha posição, é muito difícil ter um meia que pensa, um meia que faz jogada bonita, que dá um passe bonito, que joga cabeça para cima. Hoje em dia quase não tem, né? Os brasileiros são os jogadores mais habilidosos que tem no mundo. Não tem um jogador mais habilidoso que o brasileiro até hoje, não tem. Você nasce com talento, mas também a dificuldade que o brasileiro tem, e o brasileiro também, o amor que tem pelo futebol, isso aí fica maior ainda. Eu tenho a memória de vida de interior, assim, sabe? Eu lembro de eu estar brincando com as minhas irmãs, com meus primos bastante, brincava bastante nas quadras, né, na rua. Acho que era uma memória mais... essas pessoas do interior, mais simples, de estar mais sempre com a família, de domingo era churrasco com a família. Essa memória que eu tenho de infância, assim, e bastante brincadeira. Eu acho que brinquei bastante. Como eu perdi meu pai muito cedo, então eu não tenho a memória do meu pai, então eu lembro bastante eu brincando com as minhas irmãs, com a minha mãe, viajando, com meus primos, brincando com meus amigos de escola. Essa é a memória que eu tenho de mais pequeno, assim, né? Até os meus 12 anos, eu acho que eu não tinha esse... Nossa, eu sou muito bom, eu posso ser que eu seja jogador de futebol. Até os 11, antes de eu ir para São Paulo, até antes, que eu fui com São Paulo para 12, 13 anos, antes, eu sempre fui, vou disputar esse campeonato, vou ganhar esse campeonato. Não querendo jogar bem para ir para um time, sabe? Não querendo já... E foi isso por isso que o São Paulo me chamou, eu com 12 anos. Depois dos 16 anos eu assinei contrato com o São Paulo, daí eu fui pro campeonato na Espanha, daí eu fui o melhor jogador, e daí tinha alguns clubes da Espanha que queria que eu fosse também. E daí assim que eu voltei da Espanha com 16, 17 anos, tava na base, mas aconteceu muito rápido. E daí foi ali que eu subi pro profissional. E daí eu subi profissional também porque nosso time era 15, 16 anos. O São Paulo sempre no pós-jogo, igual o São Paulo profissional, jogava domingo, na segunda-feira faziam jogo-treino com a base. Mas eu tinha 15, 16 anos, mas tinha os meninos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tinha o time B também, então tinha os jogadores profissionais que ia fazer o jogo amistoso contra o time B, né? E daí, só que o time B profissional estava jogando algum amistoso, o Júnior tinha um campeonato, o Juvenil tinha outro campeonato, e daí foi o nosso time fazer um... Daí o pessoal, a gente pode levar o time de 15, 16 anos? Eu lembro até hoje. Daí o Muricy falou, não, jogar contra menina assim não tem como. Daí o pessoal, não, esse time é diferente. Daí o Muricy, então traz eles. Daí eu lembro até hoje, a gente foi jogar contra eles, e daí até o Rogério jogou no gol, o amistoso, o jogo treino, e a gente acabou ganhando de 1-0 do profissional. E daí todo mundo fez, tipo... O Muricy falou assim, que isso que tá acontecendo? Tipo, foi uma coisa que não é normal. Um time de 15, 16 anos ganhar do profissional. E daí a gente voltou para base, a gente tinha competições, só que teve um jogo contra o Atlético Paranaense, sul-americana, que o Muricy falou assim, não, quero levar os meninos lá da base lá. Como assim vou pro jogo profissional? Tem o Júnior, tem o time B aqui, como eu vou lá. E daí no ano seguinte eu comecei a jogar mais, daí teve a minha saída pro Inter. E daí que também foi meio conturbada lá com o São Paulo, mas daí quando eu cheguei no Inter, o Inter tava nas quartas de final da Libertadores, daí você pega ali também o time sendo campeão de uma... Eu saí de ser campeão brasileiro, pro outro ano ser campeão da Libertadores, tipo, e esse momento tava sendo muito especial, tipo, ali eu já tava, tipo, a hora que você sai de menino novo, e começa a ser o principal jogador, daí os clubes grandes da Europa começam a ir atrás de você está jogando na seleção principal. Essa fase ali foi bem legal antes de ir pro Chelsea ali. Onde eu não podia andar em lugar nenhum, não tinha como eu sair, lá em Porto Alegre. Mas o pessoal ou é Grêmio ou é Inter, então como eu estava destacando muito, mas como eu estava se destacando também na seleção, então a torcida do Inter me amava, mas a torcida do Grêmio também gostava bastante, sabe? Porque tipo, pô, ele tá representando meio que o Sul, assim, para eles representar o Sul é muito importante. O Chelsea tinha acabado de ganhar a Champions, e daí tinha os brasileiros lá já também,
E daí vieram, fizeram uma oferta muito boa para mim, dando muita moral, falando que ia mudar o jeito de jogar o Chelsea, porque eu sou um jeito mais de toque de bola, mais bonito de jogar, e o Chelsea sempre ganhou o campeonato me marcando, time forte, e eles falando, a gente quer mudar um pouco, a gente vai contratar, quer trazer você, vai trazer o Hazard também, vai trazer alguns jogadores para ser um time mais de toque de bola. Impressionante o time que tinha lá no Chelsea e graças a Deus as coisas lá no Chelsea também caminham muito rápido, assim. Até o clube, eles falaram, primeiro jogo seu a gente quer te colocar na Champions, titular. Já vinha entrando alguns jogos, mas falaram, começa na Champions, porque a Champions é um pouquinho menos corrida do que a Premier League. Daí eles começam na Champions, daí na Champions eu comecei, daí fiz 2 gols contra a Juventus, daí eu lembro até hoje, o time nosso era bem bom também, o Ashley Cole tocou pra mim, e daí quando ele tocou pra mim, a bola ele tocou um pouquinho longe. Daí o único movimento que eu tinha pra fazer ali no gol era meio que dominar já girando. E daí eu dominei girando, mas girando já dei tinha um zagueiro me marcando e daí o Pirlo veio fechar, e daí eu dominei meio que tirando do Pirlo, dando uma meia lua no Pirlo assim. E daí depois na girada eu já peguei de primeira e acertei na gaveta lá. E daí foi um gol que ficou marcado lá, foi bem bonito. Depois disso também joguei contra... daí começou a jogar contra a Manchester United, e daí pega esses times menores da Premier League, que é difícil também. Daí eu comecei a me destacar contra todos esses times, daí não saí mais. Daí entrei no time lá e comecei a jogar super bem. Fiz minha primeira temporada, fiz uma temporada tipo quase 70 jogos, então foi uma temporada bem legal, que daí por isso que eu me adaptei muito rápido. Na minha primeira temporada eu já joguei muitos jogos e daí já me adaptei ao ritmo muito fácil, sabe? Daí que apareceu a China. Acho que eu não estava jogando muito, mas o Conte não queria que eu saísse, falava que eu era um dos principais jogadores. Daí veio o Vilas Boas, que me queria antes, no Tottenham, antes de eu ir pro Chelsea. Daí ele falou, não, eu sempre quis trabalhar com você, meu sonho é trabalhar com você, vem pra cá, você vai ser feliz aqui, é puta de uma cidade, o clube vai fazer tudo pra você, sua família vai estar bem. Daí eu acabei aceitando e foi, tipo, muito legal também pra mim. Lógico que toda decisão sua, independente se eu sair do Chelsea, eu vou pro Real Madrid, vai ter gente que vai falar, foi uma boa ideia, foi uma má ideia. Tipo, não tem sempre alguém vai criticar e alguém vai falar bem, então pra mim isso aí não importa muito. Eu acho que o que eu tenho em mim, assim, o que eu penso em mim ou o que a minha família pensa, que foi a decisão certa que eu tomei. Fui campeão 2 vezes da Premier League, fui campeão da Europa League, fui campeão das Confederações com a seleção, fui campeão brasileiro, fui campeão Libertadores com o Inter, com o São Paulo. Então, tipo, eu fiz minha história, eu conquistei as coisas que eu quis, assim, eu sempre fui feliz com as minhas coisas, então não tem muito o que eu falar para essas pessoas, por que você saiu? Saí porque tive uma oferta muito boa de um clube que era gigante, tava querendo ser um dos melhores clubes da China e eu aceitei, e foi muito legal, eu não me arrependo zero de ter ido para a China. Só quem vive ali, quem é a pessoa sabe, então eu fiquei muito feliz com tudo que eu passei no futebol e sou feliz até hoje. Tenho mais uns anos aí de futebol, mas eu sempre fui muito feliz, muito grato a tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, né?